Acho que eu vou começar falando porque um dos princípios do documentário, tanto no cinema como no teatro, é você não ter uma metodologia fixa. E isso vai implicar no processo. A coisa, né, no sentido quase filosófico, né, o objeto, a coisa, o sujeito, ele vai apresentar para você o processo. A relação de uma opção pelo documentário é totalmente diferente de uma relação que você tem com a ficção. A tradição da ficção, principalmente quando a gente pensa no teatro dramático, e o que eu estou chamando de teatro dramático não é só o drama burguês, que veio até antes dele, tá? Ele tem uma tradição processual. Mesmo quando você quebra, quando você vai contemporaneamente para processos colaborativos, que é uma quebra no modo de produção, mesmo assim existe uma tradição. No processo documental, é o encontro com o outro que vai dar para você como você pensa, o que vai ser a estruturação do discurso cênico. O que há de comum em todos é a intencionalidade de documentar, né? A segunda coisa, partir desses dados, né, que são os dados documentais, é a matéria-prima. E o terceiro é uma preocupação com o campo do espectador. Bem, se eu tenho intencionalidade de documentar, eu pretendo que esse espectador, de alguma maneira, né, observe o que eu estou fazendo como documentário. Então, se eu quero que esse espectador observe como documentário e a vida totalmente ficcionalizada, eu tenho aí um problema. No projeto atual, a gente recebe oficinas de grupos parceiros. Então, por exemplo, a gente teve uma oficina de pinhole, que é a foto na lata. E a gente caminhou pelas ruas. Na rua, ao experimentar o pinhole, a gente encontra pessoas. É um encontro invasivo, não é um encontro forçado. Esse encontro acontece porque as pessoas têm curiosidade de saber o que está acontecendo. A construção dessa dramaturgia se dá nesse encontro, ou seja, já existe essa interferência dessa pessoa que vem dar essa oficina, vem participar diretamente no processo do grupo. A gente sai, faz a saída para essa experimentação com ele, só que voltado para o quê? Voltado não só para aprender o pinhole, mas também para conhecer a região, para explorar a região. Que aí a gente se depara com não só a pesquisa do pinhole, mas uma pesquisa de campo. Você deixa o acaso te transformar. Hoje, inclusive, a gente estava falando disso, né? Você deixa a coisa te atravessar. Você não atravessa a coisa. Então, na Zona Leste, por exemplo, o Ivanil, que participou da encenação, de uma certa maneira ele representava a Zona Leste. Ia até ele, fazia uma entrevista de 2 horas, fazendo 1000 perguntas sobre a relação dele com o bairro, a relação dele com a esposa, a relação dele com a memória, a relação dele com essa câmera. O Marcelo, na função de diretor, ele sempre arruma problemas para os atores resolverem em cima dessa entrevista. Uma pergunta que ele falou ele fazia assim: vocês vão assistir, a gente tinha os DVDs, tinha gravado a entrevista em audiovisual, assistam na casa de vocês, de novo, tragam um esboço do que seria a relação dele com o bairro. Como que você consegue teatralizar a relação dele com o bairro usando documentos dele? Aí eu notava todas as partes que ele falou sobre o bairro, tá bom, tem essas relações, como é que eu brinco com elas agora? Né? Que objeto que eu tenho naquela casa que eu posso utilizar? Eu posso utilizar essa imagem no fundo? Né? Eu posso fazer uma pegadinha com o público e utilizar ele para ratificar ou não? É difícil falar sobre uma metodologia porque, como é pesquisa, a coisa vai borbulhando e vai fervendo o tempo todo pra gente também, né? Eu acho que a palavra não ator, ao meu ver, é uma palavra que me desagrada. Eu acho que ele é ator, de não ser a profissão dele.
enquanto a profissão do Guga é ser ator. E aí o que acontece? Como a profissão do Guga é ser ator, como ele teve uma formação para isso, ele tem um entendimento da coisa que é diferente da dele. Então a primeira coisa que se pensa, como se passar esse entendimento sem dar aula, sem doutrinar, e essa que é uma questão política. A partir do momento que você... Então, mas essa é a questão. Eu acho um preconceito a gente falar assim só porque não tem formação de ator. Ele está atuando. A partir do momento que ele se coloca no espaço, ele está diante de uma plateia, ele tem algo a ser dito, ele está atuando. Se eu estou cozinhando, né, de alguma maneira, estou cozinhando. Isso pode não me tornar um chefe de cozinha, mas eu estou cozinhando. Eu não vou estar deixando de cozinhar. Eu não vou ser cozinheiro nesse instante, eu estou desempenhando essa função de cozinheiro, cozinheira. Eu estou representando, aí é uma questão muito delicada no documentário, sobre as contradições que o Guga levantou, né? Você sabe quais são os limites. Aí é uma questão ética. Mas aí tem a metáfora, a gente não está expondo. E existem formas de levar essa coisa para cena, né? Quando a gente estava documentando ele, a Elaine trouxe uma imagem na sala de ensaio, né? A gente preparando o que seria isso. A gente ficou assim, olha, eu pelo menos, né? Nossa. Eu fiz uma ponte, né? Então tá, eles vão achar que eu tô falando do aniversário da filha, mas na verdade, mas de fato, né? Olha que ela tá trazendo cenicamente o que ele tanto reclama, o que ele tanto sofre. São várias questões aí, né? Artisticamente é muito louco. A gente falou, não tem como. Porque expõe. É a questão ética, né? Uma das características pedagógicas presentes no processo de teatro documentário é levantar questões éticas que a sociedade contemporânea deixou de questionar. A sociedade do espetáculo não pensa nisso, pelo contrário. Assim, todos nós temos uma formação acadêmica em teatro, cada um com a sua especificidade, assim, ator, diretor, mas também somos licenciados. E o fato de sermos licenciados faz com que a gente não dissocie as questões pedagógicas do processo, que é uma questão do teatro contemporâneo. Não passa do pressuposto que, para existir teatro documentário, os seus documentários precisam estar em cena. Isso é verdade. Porque senão você vai se frustrar. É o processo que vai dizer. Tem que estar aberto, porque aí o que pode ser que aconteça? Eles estão presentes, mas enquanto vídeo, enquanto som, enquanto uma série de outros elementos. Isso pode ser extremamente interessante, inclusive, para eles. Eles estavam no processo, eles estavam presentes na construção. Aliás, eles podem estar presentes na construção, vendo e falando assim, eu acho que não é isso, eu não me vejo. Percebe? Um professor de matemática, quando ele entra na sala de aula, um ótimo professor de matemática, o que ele pensa? Ele não pensa assim, eu vou formar matemáticos, eu vou formar pessoas para pensarem matematicamente o mundo. Quando o Ivaninho veio para cá, esse encontro com a gente ofereceu para a gente a desconstrução de uma série de estereótipos nossos em relação, por exemplo, à velhice. Desconstruiu uma série de coisas, mas a gente tem certeza que a gente desconstruiu uma série de coisas para ele. E a gente permitiu que ele começasse a ver o mundo de uma outra maneira, de maneira um pouco mais teatral e menos espetacular. E a gente permitiu que ele atuasse sobre aquela realidade. Como eu sou representante institucional do teatro, quando eu entro numa sala de aula, eu tenho que abrir o meu campo para falar assim, eu posso de alguma maneira suscitar não quer dizer impor, não quer dizer que eu vou fazer isso, mas problematizar coisas para estimular para que essa pessoa olhe para o mundo de maneira teatral. E para isso, ela tem que se apossar de uma linguagem. Eu acho que o Hélio tem uma
uma frasezinha poética sobre isso, né? Posso ensinar o ator a contar o dedo para a lua, mas entre o dedo dele e a lua, a responsabilidade é dele.